Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para a sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Êxodo, no capítulo 11, versículos 10 até o versículo de número 14 do capítulo 12, que nos diz assim: Naqueles dias Moisés e Arão realizaram muitos prodígios diante do faraó. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou que os filhos de Israel saíssem da sua terra. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Não comereis dele nada cru ou cozido em água, mas assado ao fogo inteiro, com cabeça, pernas e vísceras. Não deixareis nada para o dia seguinte. O que sobrar devereis queimá-lo ao fogo. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajados na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que é a vez de celebrar por todas as gerações. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante da instituição da Páscoa. O próprio texto já nos diz, a Páscoa significa passagem do Senhor. Eu quero chamar a atenção para alguns aspectos que iluminam a nossa prática litúrgica. Se você perceber, esse mês não era o primeiro do ano, mas ele passa a ser segundo o versículo número 2. Por quê? Porque é para mostrar que esse evento era mais importante do que tudo e ele inaugura uma nova etapa na vida do povo de Israel. Fazendo um paralelo com a liturgia, é por esse motivo que para nós o domingo é o primeiro dia da semana. Até então era a segunda, mas tudo muda, né? Até então também para o judaísmo, o sábado era o dia mais importante, para nós agora é domingo, pela mesma simbologia. E aí começa a mostrar toda a realidade, né? De que é para preparar um cordeiro, sem mancha, que seja macho, né? Vai colocando algumas informações. Diz que o povo deve comer ervas amargas. Esse motivo é justamente para poder relembrar do sofrimento do Egito, ou seja, é uma grande teologia da memória. Nós não podemos jamais esquecer de onde Deus nos tirou. Nós não podemos esquecer do sofrimento que um dia tivemos. É nesse contexto que a gente vai recordando, né? Depois ele vai colocar também, né, que não deve guardar comida, ou seja, para comer aquilo que é o necessário, porque no outro dia vai estragar, né? É para ser queimado tudo aquilo. É interessante também como é que deve ser comido, com os rins cingidos, que simboliza serviço. A gente precisa lembrar que naquele tempo o povo usava grandes mantos, né? E aí você cingia o rim, ou seja, colocava um cinto para poder prender o manto para auxiliar no serviço. Sandálias nos pés reflete um pouco da questão da dignidade. O cajado na mão, o poder. Ou seja, nós vamos estar celebrando aquilo com dignidade, né, com outro perfil. Isso também cabe para nós hoje. Nós não podemos celebrar a liturgia de qualquer modo. Nós estamos celebrando o memorial da paixão do Senhor. Ademais, também é colocado, né, que eles têm que comer às pressas. É também para lembrar que eles tiveram que sair às pressas do Egito. E aí, diz que Deus vai passar no Egito, vai ferir os primogênitos. Só que é interessante, né, que o sangue na porta faz com que aquela família seja protegida. Gente, então, vamos fazer uma releitura desse texto à luz de Jesus Cristo. É Jesus o Cordeiro.
Quando nós de fato experimentamos a sua paixão, morte e ressurreição, nós cremos de fato nessa graça, nós também somos protegidos. É a fé no Cristo que nos protege do mal. É Jesus esse cordeiro sem mancha, né? É Jesus esse cordeiro que se imola, que dá o seu sangue por cada um de nós. Olhar para essa realidade e olhar para a realidade do que a gente já entende, a Páscoa definitiva, né? A Páscoa com P maiúsculo, que agora acontece na pessoa de Jesus, faz nos ver que nós precisamos valorizar mais a morte do Senhor, da sua ressurreição. Nós precisamos valorizar mais aquilo que Ele fez por nós. Muitas vezes, a gente parece que esquece todo esse mistério, né, que nos dá vida. Jesus dá vida para nos dar a vida. Olha que coisa bonita. Por isso que ao olhar para esse texto, acho que nós precisamos recordar um pouco. A gente precisa fazer memória. Memória daquilo que Deus fez por nós. Lembrar que Ele é um Deus que ama, que nos resgata dos egitos da nossa vida. E que nos prepara esse novo tempo. A Páscoa é passagem para uma vida nova. Que nós possamos, à luz desse texto, então, alimentar a nossa esperança no Senhor, que nos ama, que nos salva, que nos liberta. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho também aqui no canal. Até já!